agora acho que deu. Vamos ver se voltou. Agora acho que deu. Deu certo agora, gente? Se voltou. Agora sim. Obrigado, Clara. Cumprimentar então todos vocês que chegaram, boa noite, desculpa aí pela falha técnica, às vezes o fone de ouvido não engata direito. Engraçado que eu tinha feito o teste antes. Ari, pensou que foi só você, né? Mas graças a Deus não é. Gladys, boa noite, amigos queridos que já chegaram conosco, gratidão pela presença. Estamos aqui dando início a mais uma live, a live de número 5, do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Deixa eu fixar aqui o comentário. Opa, quase que eu fixo o Gleison aqui. Hoje nós vamos falar da criança ferida, deste livro Palavras para a Alma. Jucimara, boa noite. Vocês que já chegaram, me desculpe aí na hora de não... Eu cumprimentei vocês, mas vocês não me ouviram. Ágata, boa noite. Silvia. Então, gratidão pela presença de vocês. Estamos aqui dando início, no 5º capítulo deste livro, Palavras para a Alma, que é um livro maravilhoso, de Ana Teresa Camasmi, que eu recomendo muito. Recomendo muito esse livro, que esse livro serve... Deixa eu desligar a música aqui um pouco. Este livro serve muito para as nossas reflexões. Ele traz uma análise profunda da nossa essência, material e espiritual conjuntamente. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Gratidão a todos aí pela presença. Eu não vou aguardar mais um pouco, enquanto vocês vão chegando, vou mandando alguns aviõezinhos. Ana, boa noite. Realmente ele é extraordinário. E eu estava até pensando, porque a Ana Teresa está continuando fazendo as lives do Palavras para a Alma na Web Rádio Fraternidade, tanto que eu faço, no dia da live, eu faço uma postagem nos stories, onde eu coloco o link do canal da Web Rádio Fraternidade, do canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, na voz de Ana Teresa, comentando essa live da noite. Então, esse livro surgiu justamente deste programa da Web Rádio Fraternidade, que a Ana Teresa fazia e continua fazendo, e dessas lives, dessas gravações, desses áudios, surgiu esse livro. E uma coisa interessante que eu postei também hoje para aqueles que gostam deste aspecto da criança interior, da criança ferida, que somos todos nós, são vivências que nós já tivemos na condição de crianças que ainda o somos, e ela trouxe uma reflexão muito importante numa live que ela fez juntamente com o Júlio, o seu marido. A Ana Teresa faz uma série, uma vez por mês, ela faz um programa e traz um convidado. E ela trouxe justamente o marido dela, que é psicólogo também, e um espírita já bem conceituado, e trouxe também para falar da criança interior, que é um assunto muito relacionado. Então eu coloquei o link, é 1 hora de live, depois mais 1 hora de perguntas e respostas, fantástico, vale muito a pena. É só vocês entrarem lá nos nossos stories, que eu fiz a postagem do link. Bom, amigos, hoje eu peço licença de não às vezes cumprimentar a todos vocês que estão chegando, porque a live de hoje é um pouco diferente das que nós fazemos costumeiramente dos momentos com Jerônimo Mendonça. E nós vamos falar hoje da criança ferida. Acredito, sem sombra de dúvida, que todos nós podemos nos identificar em alguma fase, em algum momento da nossa vida, este sentimento, esta vivência que já tivemos da criança ferida. E como sempre eu faço, eu gosto de ler a primeira parte do livro aqui, ó. Esta parte aqui, olha, aqui é o começo do capítulo.
e depois eu costumo ler pelo menos essa parte e aí a gente segue as nossas reflexões. Tá bom? Bom, criança ferida. Todos os indivíduos conduzem no inconsciente individual a sua criança ferida, magoada, que lhe dificulta a marcha de segurança na busca da paz interior, da saúde e da vitória sobre as dificuldades. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, pelo médium Divaldo Franco, editora Leal, 2014, capítulo 5. E Ana Teresa vai dizer para nós o seguinte: estamos todos vivendo um grande processo de transformação espiritual, do qual temos notícias de que é, ao mesmo tempo, um momento de transição de nosso planeta como um todo. Somos seres espirituais eternamente interligados uns aos outros em uma teia de amor divino que entrelaça nossos destinos. Se sentirmos que está difícil de viver em nosso mundo, poderemos começar a mudança a partir do que está mais perto de nós, o nosso coração. Sendo assim, cuidar de nossas emoções e trabalhar em nossa transformação pessoal é também colaborar para a melhoria de tudo que nos rodeia. A experiência de uma reencarnação é algo muito marcante na história de cada um de nós. Guardamos em nossas almas inúmeros registros de tantas identidades que já habitamos durante nossa viagem infinita. A cada passagem terrena, conseguimos dar mais um passo à frente em relação a alguns assuntos, enquanto que há outros que só vamos poder cuidar melhor em outra existência. Não é possível um crescimento total, pleno, de uma só vez. Nenhum de nós está aqui como anjo, nem é nosso objetivo nesta vida por ora. Talvez nossa tarefa seja de nos pôr a caminho do crescimento, sem desistir, e isso já é muito para a nossa alma. Vamos então compreender o que nos retarda nossa viagem, tão desejada por nós, que é uma reencarnação que nos enriqueça a alma. Nosso desenvolvimento emocional não acontece no mesmo tempo que se dá o desenvolvimento cognitivo. Como diz Emmanuel, amor e sabedoria são duas asas que nos conduzirão à presença de Deus. Temos necessidade das duas, mas ainda temos dificuldade de fazê-las andarem juntas. Podemos ser assim muito adultos quando aos compromissos concretos de nossas vidas. No entanto, o modo como lidamos com as adversidades pode ser muito distante e defasado e até incoerente diante de tantos conhecimentos que já conquistamos. Então, vejam, ela está nos propondo uma análise muito importante para cada um de nós. Quantos de nós nos sentimos a dificuldade da jornada evolutiva com tantos e tantos desafios? Encontramos pessoas que muitas vezes querem viver uma vida de sacrifícios como se fosse para que ela pudesse, num determinado momento, zerar todos os seus débitos do passado. E como a mensagem nos diz, vejam que situação interessante. Nós não estamos aqui na condição de anjos. Nós temos, às vezes, um conhecimento cognitivo muito grande, porém, acaba acontecendo o que para nós? A dificuldade de termos o nosso equilíbrio emocional. Então, as duas asas que Emmanuel nos coloca, a asa do amor e do conhecimento, nem sempre nós conseguimos fazer com que elas batam uníssonas, no mesmo grau, no mesmo
patamar, na mesma sintonia. Ora, numa determinada encarnação, nós conseguimos conquistar alguma situação muito própria, muito particular, de um crescimento. Mas não queiramos nós, numa única existência, eis que a vida é única, como eu sempre falo a vocês, não queiramos nós que a gente consiga, em apenas uma existência, sairmos daqui espíritos luminares. Radiante de plena luz, espírito extremamente puro. Não. Temos uma longa e gradual jornada pela frente. E neste processo, muitas vezes, a gente se coloca não na posição de um adulto, mas na posição de uma criança. E Ana Teresa vai colocar mais para frente para a gente que são 4 comportamentos que nós adotamos quando a gente está muito carente e, portanto, reativos. E vejam como esses comportamentos, nós podemos nos identificar com propriedade várias e diversas vezes na nossa vida, esses comportamentos. Percebemos um deles. O primeiro deles, ela fala que é da rebeldia constante. Quando a nossa alma se irrita com tudo que é contrário às nossas expectativas. Quem nunca? Quem nunca se agiu como rebelde? Rebelde sem causa, né, como a gente costuma dizer. A gente se rebela, fica irritado, fica incomodado com determinada situação que nos acontece, porque surgiu algo diferente das nossas expectativas. A criança, e a gente está se colocando aqui na condição de criança, quando ela quer uma determinada coisa e ela não consegue, ela acaba fazendo birra. Então ela se rebela. E nós nos rebelamos costumeiramente. Não mais na condição de crianças, porque ainda já nos consideramos adultos, embora tenhamos muitas vezes comportamentos infantis. A rebeldia é um ato profundo. Quantos de nós já não rebelamos contra Deus? Deus é injusto. A Débora dizendo, feridas emocionais que foram abafadas e não solucionadas. Deus é injusto. Eu não acredito que Deus possa fazer isso comigo. Então eu fico rebelde. Eu me coloco na posição de rebeldia em vez de acolher e aceitar aquela situação que me traz um crescimento espiritual. As nossas expectativas frustradas, muitas vezes, elas vêm como um mecanismo de defesa de situações que poderiam acontecer no futuro. Então, essas frustrações que nós temos e que a gente se rebela, muitas e muitas vezes é para que a gente consiga seguir em frente, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha tropeçar. Então é um desvio da nossa jornada evolutiva que vem como um mecanismo que a espiritualidade nos coloca a serviço do nosso crescimento espiritual. Uma outra coisa que ela traz para a gente é quando a gente se coloca na posição de vítima. É o processo, o comportamento de vitimização. Quando insistimos em não ver a nossa participação nos acontecimentos. Sempre nós somos as vítimas. De todos os fatos e acontecimentos, a gente tem sempre uma justificativa. Ah, mas eu agi desse jeito porque você viu o que o outro fez para mim? Então a gente fica sempre nessa situação de vítima. E nunca analisamos a situação como um conjunto, como um todo. Nunca prestamos atenção, nunca nos colocamos na posição do outro. A Janice está dizendo, nunca pensei que fosse possível crescer com a dor. E é verdade, Janice. A dor é aquela alavanca que nos impulsiona sobremaneira. E como estávamos dizendo da vitimização, quantos de nós
E eu me incluo nisso daqui com certeza. Olha, eu posso dizer para vocês esses 4 requisitos, esses 4 comportamentos que Ana Teresa coloca para nós, na condição de carentes que a gente se vê, a gente pode se ver em vários momentos de nossa vida. Então, eu me fico na condição de vítima. E se colocar na condição de vítima é se fazer criança. Porque a criança nunca acha que ela está errada. Sempre um amiguinho que fez errado, sempre um amiguinho que provocou, que brigou. Ela sempre vai arrumar alguém para que ela fique na condição de vítima. E nessa situação a gente continua sendo infantil. Continua ela dizendo para nós que um outro comportamento também é autossuficiência. Aí entra o que a gente pode se colocar. Na autossuficiência nós podemos ver claramente o orgulho estampado em nossos corações. Deixa eu ver o que a Mariane falou. Não assumimos a parcela de responsabilidade naquilo que está ocorrendo. Exatamente. E para isso, nós precisamos fazer o quê? Nos colocar no lado do outro. Né? Sabe, sair da nossa posição e ir para a posição do outro que a gente está criticando, né? Agora, então, eu estava falando da autossuficiência. A autossuficiência é o orgulho exacerbado. Quando a gente detesta depender para alguém para não ficar devendo. Ou para que a gente não se frustre. Porque se você vai pedir alguma coisa para uma pessoa e ela não te atende aquilo que você pediu, a gente não quer se frustrar. Então a gente não quer ficar dependente, não quer ficar devendo para as pessoas. E essa autossuficiência, ela é aparente, não é real. Porque se fosse autossuficiente, realmente, nós não teríamos esse comportamento de eu não fico devendo favor para ninguém, eu ando pelas minhas próprias pernas, esquecendo que nós somos todos interdependentes uns dos outros. Nós não vivemos em sociedade isoladamente, nós vivemos num agrupamento social, porque a gente depende um do outro. Nós não teríamos condições de sobreviver se a gente vivesse isoladamente. Então, é uma falsa ilusão dizer que a gente é autossuficiente. Mas a criança magoada, a criança ferida, ela vai dizer, não, eu não quero saber. A birrenta dela é o orgulho falando mais alto, né? Querendo mostrar-se autossuficiente, que não gosta de depender de ninguém. Ou para não receber uma frustração de não ter o seu pedido atendido, não ter o seu desejo atendido. E o nosso desejo, muitas vezes, o que a gente pode dizer? É aquele desejo de não real, né? Aquele desejo infantil também. Porque se fosse um desejo real, uma necessidade imperiosa de sobrevivência, de ajuda, claro que qualquer um iria te ajudar. Mas a gente se coloca muitas vezes nessa condição de autossuficiência. Indiferença. Olha, gente, eu costumo dizer que estão 2 sentimentos que são mais ou menos assim. A Débora, criança ferida, não sabe lidar com a rejeição. Exatamente, Débora. Não sabe mesmo. Aqui a gente entra na indiferença. A indiferença, eu costumo dizer 2 situações assim, olha, tem o amor, tem o ódio e tem a indiferença. A indiferença, na verdade, é você fazer de conta que não está acontecendo nada com você. Não é por exemplo, aquela pessoa que você relega, deixa de lado, né? Você deixa de lado. Mas quando você se torna indiferente a uma situação, não porque você já atingiu um grau de evolução que aquilo lá não te atinge mais. Pessoas que de repente ficam o tempo todo te perturbando, né?
tentando te provocar com alguma situação e a gente reagindo àquelas situações. Quando a gente atinge o estágio de maturidade, aquelas provocações não vão nos atingir mais. Não vão nos atingir por quê? Porque nós já atingimos um grau de maturidade que aquelas brincadeiras infantis não atingem. Só que nesse estágio aqui desse comportamento da nossa carência afetiva, a indiferença é um mecanismo de defesa que a gente escolhe como um jeito eficaz para não sentir aquilo ou para não sofrer as consequências daquela situação. É como se você estivesse passando por uma determinada situação de olhos fechados, né? Então você não viu. Você vai fazer vamos supor, tivesse um filme acontecendo, você fecha os olhos e fecha os ouvidos. Você não participa daquele filme. As emoções daquele filme não te atingem, né? Que nem a criança quando vê uma cena de um filme que ela fecha os olhos, tampa o ouvido, ela não quer nem ver. Então, é um ato que nós buscamos ser indiferentes àquilo, mas como mecanismo de defesa, bem infantil. E vejam que interessante, essas soluções são inteligentes, na verdade. Não são soluções assim que a gente poderia dizer pura e simplesmente infantil. Regina, às vezes silenciar é preciso dar um tempo. Exatamente, dependendo da situação, sim, né? A Mariane, vejo na indiferença uma forma punitiva consigo mesmo e com o outro. Claramente. Mas nós estamos falando da nossa situação infantil. E a Ana Teresa vai dizer para nós o seguinte, que são soluções, até um certo ponto, inteligentes, que nos trouxeram até onde a gente está aqui hoje. E nos ajudaram a sobreviver às situações difíceis do nosso passado. Tudo isso, essas questões, rebeldia, vitimização, autossuficiência e indiferença, são mecanismos, são soluções inteligentes que nos trouxeram até hoje onde a gente está aqui e serviram para nós como mecanismo de defesa, para que a gente conseguisse sobreviver a essas situações difíceis do nosso passado. Porém, né, tem sempre o porém, hoje essas situações pouco colaboram para o fluir da nossa vida e nos fazerem felizes. Vejam, se lá atrás essas situações foram importantes pelas nossas tantas existências que tivemos ao longo das vidas e vestimos várias e diversas roupagens, né? Costumo dizer, nós já encarnamos em vários e diversos momentos, assumimos corpos dos mais diversos, seja no corpo masculino, no corpo feminino, seja na condição de poderosos, seja na condição de vassalos, nas mais diversas posições já assumimos. Então todas essas reações foram importantes para nos trazerem até hoje. Porém, hoje elas elas não colaboram mais para o fluir da nossa vida e nos fazerem felizes. E a questão é que esses comportamentos, conhecidos como reativos, atraem a reatividade do outro. Percebem? Quando eu começo a ser rebelde, a minha criança rebelde vai atrair a criança rebelde do outro. A minha criança que se fez de vítima atrai a criança vítima do outro e assim sucessivamente. E a gente pode dizer o seguinte, a gente se vê numa situação de difícil solução. E nós, como essas crianças carentes, ávidas de afeto, porque a gente se coloca nessa situação, a gente quer logo que um adulto venha resolver o que a gente está vivendo nesse estado de criança, que a gente não está conseguindo lidar. Então, nesse momento que nós somos rebeldes, indiferentes, se coloca na condição de vítima, a gente vai chorar para o nosso pai, para a nossa mãe, olha, fulano me machucou, me bateu, me fez isso, falou que eu sou isso, falou que sou aquilo, né?
A Débora dizendo, nós não podemos apagar o que ocorreu no nosso passado ou fingir que não aconteceu, mas podemos dar um novo significado. Exatamente, Débora, é a ressignificação quando nós vamos trabalhar a essência do perdão. Olha só como é importante. Ressignificar o acontecimento do passado, inclusive em relação a nós mesmos. Aprendermos a nos perdoar. Porque às vezes a gente até consegue, como que eu diria assim, às vezes até consegue com muita dificuldade perdoar alguém. Mas nós somos muito difíceis de nos auto-perdoarmos. Eu jamais me perdoo por tal situação. E a gente tem que lembrar que faz parte do nosso processo evolutivo todas essas situações. Todas essas situações. Mas quando a gente, na condição de uma criança birrenta, uma criança que se faz de vítima, numa criança rebelde, né, que empina o nariz e que não quer ajuda de ninguém, a gente quer que venha alguém, um adulto que nos dê colo, que venha curar as nossas feridas, que venha amparar, né, que venha dar socorro. E aí a gente, naquele momento, busca um adulto que venha nos acolher. Só que a gente, nesse exato momento, ressignificar é libertador, né? E tudo é lição, é aprendizado, como a Regina e a Mariane falaram. Nesse momento que a gente não está sabendo lidar com a situação, a gente se torna uma criança ferida. E aí a gente quer, a todo custo, que os nossos entes queridos tomem partido de uma situação. Né? Que nem a criança que fica brigando ali um com o outro. Ah, não, foi ele que me bateu, ele que começou a briga, papapá, papapá. E a gente quer que o adulto venha, né, tomar partido. E isso é muito comum na situação dos pais, quando tem 2 filhos, que eles ficam brigando e o pai ou a mãe vão querer dar. Eles veem ali os dois, fulano que começou, que não sei o quê, que um pai e uma mãe faz? Ele não dá razão nem para um nem para outro, ele escuta. Ele acolhe, né? E quando a gente se coloca nessa situação dessas crianças, a gente faz um verdadeiro cavalo de batalha, a gente faz uma tempestade num copo d'água. Uma tempestade tão grande de um problema desproporcional. A gente faz a coisa maior do que é. E para fatos que seriam simples de ser resolvidos. Olhe como Deus olhando para nós, quando Deus olha para nós e a gente se depara naquela situação, né? Lembrarmos, inclusive, a Ana Teresa vai comentar mais à frente neste livro também, aquela passagem de Jesus quando estava no Calvário e que aconteceu com a figura das crianças dos seus apóstolos. Diante da dificuldade, deram linha na pipa, fugiu todo mundo. Só ficou João ali do lado dele e Maria. Então, naquele momento, os apóstolos se colocaram na condição de crianças, porque não sabiam como se deparar de uma situação. Mas Jesus falou o que para Deus? Perdoa-os, Pai, que eles não sabem o que fazem, porque são crianças. E a gente já está numa condição de adulto. E nós precisamos lembrar que nós trazemos dentro de nós o adulto. E a gente tem que acolher aquela criança e também falar para ela, espera um pouquinho, para de se fazer de vítima. Para de se fazer de birrento. Para de ser rebelde. Aceite mais as coisas que te aconteçam. A Viviane dizendo aqui, muitas vezes essa nossa criança cria uma dependência de um adulto. Digo isso por experiência própria. Confundimos com amor. Verdade. Essa dependência, com certeza, né? Sim, você e a sua criança, exatamente. E a gente tem que lembrar que nós trazemos, né, dentro de nós. Aliás, tem um livro sobre a análise transacional que eu fiz um curso muito tempo atrás, que fala das três condições, né? É a criança, o pai e o adulto, né?
Então, ora você está na condição de criança, ora na condição de pai, ora na condição de adulto. Nós trazemos essas sensações ao longo da nossa vida, né? Nós trazemos essas sensações ao longo da vida. Só que quando a gente se depara frente a essas questões, a gente tem que falar, para um pouco. Muita calma nesta hora. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Senta aqui, baixa a bola, para de dar show. Isso a gente falando para a gente mesmo, né? A gente tem que falar para a gente mesmo. Que a gente não precisa que o outro nos chame atenção, porque a gente percebe claramente quando a gente está sendo, né, infantil. Quando a gente está trazendo para a nossa vida atual uma criança ferida, uma criança magoada, uma criança que que passou por situações, a gente está falando de estado de alma, tá? Estado de alma. Não estamos falando exatamente de uma criança que foi perseguida, que sofreu bullying, etc. e tal. Mas nós estamos colocando estados de alma que nós, muitas vezes, passamos por isso. Passamos por isso. Veja uma situação, conversar conosco é fundamental, exatamente, Débora. Veja que situação muito peculiar. Um caso comum, né? Dois adolescentes estão ali namorando e, de repente, um dos dois resolve romper o relacionamento. Ah, não quero mais. Aquele que tomou a iniciativa de romper o relacionamento tomou uma atitude talvez analisada por uma questão muito particular. Por uma questão muito particular. Então, o que ela faz? O outro se coloca muitas vezes na condição de vítima. Nossa, ela não me ama mais. Boa noite, Flavinha. Seja bem-vinda, querida. Gratidão pela presença. Não, ela não me ama mais. E aí dá aquele show, desespera, se joga no chão. Ah, não vou amar mais ninguém. Faz aquele melodrama, né? Aquele dramalhão mexicano. Quem está agindo aqui naquele momento é a criança interior dela, aquela criança ferida. Eu coloquei esse exemplo de um rompimento de um relacionamento de adolescentes, que é uma coisa comum, muito comum acontecer, mas tem várias diversas situações que a gente passa por esses momentos de dificuldade. E aí a gente tem que aprender a trabalhar, a gente tem que procurar trazer a nossa essência adulta e a nossa essência divina para esses momentos. Então, vamos prestar atenção nas nossas ações e nas nossas reações. Isso é importante, porque ora nós agimos e ora nós reagimos. E essas reações muitas vezes vão provocar reação do outro. Quando nós assumimos um comportamento adulto frente a uma criança rebelde, nós não vamos nos rebelar contra ela. Quando a gente assume um comportamento de adulto em relação a alguém que se colocou na posição de vítima, e a gente, para se fazer de vítima, é o primeirinho, né? Eu costumo sempre dizer, né? Sempre do outro. É sempre o outro que provocou. Né? O outro que me provocou. O outro que fez aquilo. Esquecendo que o outro, muitas vezes, né, se a gente, na condição, se a gente inverter os papéis, nós somos o outro daquele lá. Então a gente tem que se colocar sempre na condição, é aquilo que eu costumo dizer, né? Falar o que o outro sente só se você tiver do corpo dele, calçando o mesmo sapato dele e trilhando o mesmo caminho dele, passando pelas experiências que ele está passando. É fácil julgar, né? Nossa, nós somos rápidos para julgar. Rapidíssimos demais, a gente julga com uma frequência incrível. A gente faz conjecturas. Não, foi isso porque foi aquilo, porque aquele outro. A gente não sabe nem de longe o que se passa na cabeça e na vida e na alma do outro. Não ter vergonha
O adulto de hoje pode e deve cuidar de sua criança ferida. Exatamente. E Ana Teresa desenvolve um trabalho, viu, Débora? Ela desenvolve um trabalho com a constelação familiar, que inclusive foi objeto da última live que ela fez aqui conosco. Ela deu orientações preciosíssimas e o trabalho de Ana Teresa, na parte da constelação familiar, eu já participei assistindo uma apresentação, uma atividade de constelação familiar. Ela é bem firme, bem resolvida, bem tranquila nesse trabalho. E ela faz esse trabalho de resgate, sim. E nós passamos já pelas existências que nós tivemos ao longo de todas as encarnações, por muitas e muitas situações. É como se houvesse fragmentos nossos, sabe? Como se a gente tivesse fragmentos de existências passadas. Fragmentos de existências passadas. Viu, Débora? É maravilhoso, só que a gente tem que saber exatamente com quem a gente vai constelar, né? Porque eu já vi algumas pessoas aí meio aventureiros, né? Faz curso por correspondência e depois já se propõe a querer fazer constelação. Não é assim não, né? A Clara dizendo, temos que reconhecer essa criança ferida que existe em nós e tratarmos para que não atrapalhe mais. Exatamente. Vejam como é importante reconhecer a nossa criança ferida e acolher. Tá? Você não vai dar castigo para aquela criança. Porque aquela criança que você vai dar castigo é para você mesmo. A gente tem que lembrar que apesar de nós termos fragmentos de vidas, de existências em vidas passadas, esses fragmentos fazem parte de um único ser que somos nós. Nós somos como se fôssemos um quebra-cabeça, que a gente vai se formando ao longo das existências. Olha que bonito, foi bem legal essa intuição que eu tive agora. A gente se pensar como um quebra-cabeça com fragmentos que a gente vai montando desse ser espiritual que somos nós. E a cada vivência, a cada experiência, nós vamos encaixando num determinado momento, até que a gente consiga estar com o quebra-cabeça montado, bonito, e ser colocado num quadro. Olha que bonito. Foi bem inspirador essa ideia do quebra-cabeça. Não tinha pensado nisso. Mas é importante que a gente faça essa reflexão, que a gente busque acolher a nossa criança, que a gente busque trabalhar os nossos medos, os nossos receios e acolher, né? O acolhimento ele é fundamental. Ele é fundamental para cada um de nós. Tá? E deixa eu dar uma sequência aqui, como eu sempre faço no final. Como eu falo para vocês, né? Eu faço a leitura e eu procuro ler sempre essa parte final aqui do livro, né? Obrigado, Vitor. Mais uma para minha coleção, né? Uma inspiração inspiradora. Se eu não tiver um pleonasmo, Vitor, não sou eu, né? Não tem graça. Se eu não tiver um pleonasmo, como que fala aquele pleonasmo que eu esqueci? Esqueci, Vitor, aquele bordão tão magnífico que eu usava aí. Um ponto bem pontual, pronto. Inspiração inspiradora. Então, na verdade, é aqui, olha, esse tópico final de Ana Teresa, ela diz assim, ó, no instante da solidão de Jesus, o mestre se referiu a seus amigos como aqueles que não sabem o que fazem, pois eram crianças. Também nós podemos compreender que nossos entes queridos ainda estejam crianças. Ah, não fui eu, mas tudo bem, valeu, né? Tá certo. Mas o pleonasmo faz parte, né? Senão não tem graça. E como sempre, né, gente, eu falo, essas reflexões são muito boas para mim, porque eu falo para vocês, eu já li esse livro e quando eu venho para fazer a live, eu leio o capítulo novamente, coloco a Ana Teresa falando e aí eu fico só ouvindo naquela hora que ela está falando pela Web Rádio Fraternidade, depois eu leio novamente e aí eu trago a reflexão.
A parte principal, o começo eu faço com a leitura dela e o restante a gente deixa a intuição fluir, né? É muito importante isso. Mesmo porque eu falei para a Ana Teresa que nós íamos fazer as lives baseada no livro Palavras para a Alma, sem necessariamente trabalhar todos os temas. Para isso existe o livro, para isso existe o áudio da Web Rádio Fraternidade da Ana Teresa. E olha, gente, eu vou falar para vocês, vou dar uma mensagem da live da semana que vem, ela é para todos nós. Ansiedade. Ansiedade. Olha, é para todos nós essa live aqui. E como eu sempre faço, para finalização, eu tenho procurado trabalhar o capítulo 3, que a Ana Teresa passou para nós, de um exercício. Eu achei muito importante a forma de fazer esse exercício. O que é isso, ansiedade? Sabe que eu não sei? Eu não sou nada ansioso, nada paciente, né? Só que não. E eu vou reler o exercício para vocês, para que depois a gente possa, né, mais ou menos conduzir a finalização da nossa live em cima desse exercício, tá? Ela diz assim: agora convido você para o exercício final. Feche os olhos mentalmente, coloque sua mão em uma parte do seu corpo que sente dor ou na qual percebe que há alguma desordem. E a outra mão coloque em seu coração. Imagine as mãos de Jesus sobre sua cabeça, derramando o amor. E imagine recebendo essas bênçãos exatamente onde necessita, enquanto se sente cuidado, amado, sereno e merecedor de toda saúde, simplesmente porque você é filho de Deus. Eu vou tentar trabalhar um pouco também, é parente da paciência, legal, claro. Eu vou tentar trabalhar um pouco também na hora desse exercício, um pouco dessa criança, né? Pedir que cada um de nós, né, faça uma viagem e vá ao encontro dessa criança interior, essa criança ferida, que você sente alguma dor, que ela foi machucada por alguma situação, né? Acolha, abrace essa criança, tá? Então nós vamos agora colocar uma música e eu vou conduzir esse exercício que eu acho que ele fica muito tocante para as nossas reflexões. Neste exato momento, queridos amigos, é o momento de nos recolhermos intimamente. Convido a todos, então, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, conforme vamos relaxando, vamos soltando lentamente o ar, sentindo que o ar flui tranquilamente. E vamos mais uma vez inspirar. E na inspiração vamos imaginando energias benéficas, salutares, entrando pelas nossas narinas. E conforme vamos soltando o ar, vamos mentalizando que todas as energias não boas, não qualificadas possam ser eliminadas pelo simples ato de respirar. Inspiramos profundamente, trazendo paz, saúde, equilíbrio, serenidade espiritual. E ao expirar, vamos eliminando todas as energias deletérias que ainda trazemos guardado em nosso peito, em nosso coração. Convidamos então a todos para que mentalmente coloque a sua mão em alguma parte do seu corpo que sente necessidade, que está passando por alguma dificuldade.
e a outra mão coloque suavemente no seu coração. Sinta o pulsar do seu coração. Ele vai batendo uníssono com o pulsar do universo. E nós mentalizamos neste momento, chegando até nós, a doce presença do nosso Mestre Jesus, que colocando suas mãos do alto das nossas cabeças, derrama amor, bênçãos espirituais como um passe divino. E nós estamos recebendo essas bênçãos exatamente onde mais necessitamos. E aí a gente vai em busca da nossa criança ferida, daquela criança que se sentiu magoada, ofendida, deixada de lado muitas vezes. Ela está ali chorando, soluçando muitas vezes. Está ali num cantinho e a gente sente ela muito triste. Vá até ela, olhe nos seus olhos, tome em seus braços, dê um abraço muito apertado, um abraço afetuoso de muito amor. Olhe nos olhos e diga que você a ama profundamente, que ela não precisa ter medo, que ela não precisa chorar, porque você está aqui para ampará-la, para socorrê-la, para dar todo o apoio, todo o amparo necessário para que ela possa crescer alegre, feliz e risonha. Olha só como ela já está sorrindo para você. Ela não chora mais, está alegre, está dando gargalhadas. E abrace novamente, encha de beijos, de muito amor, de muito carinho. Neste momento, bênçãos de luz derramam sobre você e sobre essa sua criança ferida, que não está mais ferida, mas está alegre, está se sentindo cuidada, amada, ela está serena e merecedor de todo o amor e toda a saúde, porque assim como ela, você também é filho de Deus, que ama profundamente a todos nós. E neste momento, elevamos os nossos pensamentos, a nossa vibração a Deus nosso Pai, agradecendo a Ele pelo dom da vida, pela oportunidade dessa existência, agradecendo a cada coração afetuoso que está aqui conosco, vibrando uníssono. Se conosco, Mestre, abençoe os nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos. Abençoe também aqueles irmãos mais jovens do que nós, os nossos animaizinhos, que eles possam receber as nossas melhores vibrações de amor, de carinho. E que essa criança agora não está mais no seu colo, mas está lado a lado com você, de mão dada, seguindo em frente em direção à vida. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão a cada um de vocês, amigos queridos do coração. Desejo, como sempre, para finalizarmos, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, gente. Até o próximo sábado, dia 8, às 20 horas, na presença do nosso amigo Gleison, onde vamos falar sobre o culto do Evangelho no lar. Tchau, gente. Gratidão.